Gente, sejam muito bem-vindos a todos que estão chegando, todo mundo curiosos ali, né? Que hoje nós vamos falar de esse sentimento que, você querendo ou não, a gente já teve ou tem esse sentimento. A partir da hora que a gente estiver consciente, a gente vai conseguir eliminar já bastante desse sentimento. Mas se a gente não sabe, você pode ter certeza que todos nós temos um pouquinho desse sentimento que é a rejeição, né? Eu estou fazendo já uma introdução aqui e a Janete vai se apresentar e nós vamos começar a falar um pouquinho. Mas então tá. Bom, meu nome é Janete, eu sou terapeuta holística, trabalho com algumas ferramentas de autoconhecimento e despertar da consciência. Atendo hoje online e presencial muito pouco hoje, mas é online mesmo. Boa tarde. Eu nem falei a gente está tão acostumado no canal da gente, que a gente acha que conhece todo mundo, a gente não se apresenta mais depois de um pouco de tempo, né? Olha só, pessoal entrando. Para quem me conhece, gente, também, eu sou a Sueli Araújo também, trabalho com desenvolvimento humano, trabalho com a lei da atração, reprogramação mental, prosperidade, né? Então, são os trabalhos que eu faço, sou mentora também em reprogramação, paradigmas, né? Crenças, né? E esse é o nosso trabalho. E hoje a Janete está aqui, ela está aqui em cima, mas nós fazemos live juntas. E a gente não sabe se a gente vai conseguir estar fazendo essas lives toda semana ainda, porque eu estou na Itália nesse momento, já comecei a trabalhar, porque aqui já começamos a movimentar. Nós vamos começar amanhã, a Janete está também, com a quarentena solidária, gente. A quarentena solidária, nós começamos esse projeto aqui na Itália, em prol de começar a ajudar as pessoas que estavam em casa, as pessoas dando um conteúdo de qualidade, dando um conteúdo de relevância com o quê? Nós somos todos com empreendedoras, então tem empreendedoras, psicólogas, artistas, tem todos que vocês imaginar está nesse projeto. E é um canal que nós temos no YouTube. Nesse canal é como se fosse um canal de TV. Em vez de você estar ligado na televisão e olhando todas aquelas notícias que nós já sabemos que vai te deixar mal, esse canal você vai estar conectando com assuntos de grande relevância. Então você escolhe o que você quer, tem de tudo. A Janete está lá, eu estou lá, tem artista plástica, de psicóloga, o que vocês imaginar. E amanhã nós estamos começando com uma chuva de lives, vai ter live, a Janete vai estar participando também. Nessas lives a gente vai estar ajudando já esses órgãos que já existem, porque a gente, primeiramente, a gente pensou em montar. Mas aí, depois de assim, não, vamos dar uma ajuda já para os órgãos que já existem, que já estão ali, e a gente vai estar ajudando a compartilhar, gente, para ajudar os brasileiros. É isso que a gente vai fazer. Que ótimo, é verdade. É um trabalho muito lindo mesmo, né? Sueli e a Renata que estão coordenando e que criaram esse projeto e muito bonito, muito bonito. E é claro, sem essas grandes pessoas que estão dentro, essas empreendedoras, ele não ia existir. Então, a nossa gratidão aqui é enorme, porque sem elas, sem essas pessoas que estão ali ajudando, dando a sua doação, que é uma lista, eu não vou nem estar falando aqui, são mulheres maravilhosas que estão tirar o próprio seu tempo para dar essa ajuda, mas com amor a você que está a casa, amor ao próximo, né? Que é o que a gente tem que fazer, emanar amor. Sim. Então tá, gente, a gente vai começar, porque tem perguntas, tem bastante coisa pra gente falar, e depois se a gente vê que não dá tempo, se vocês concordarem, a gente faz um pouquinho a mais pra gente terminar o assunto, tá? Isso. Ou nós voltamos outro dia, né? Se caso o pessoal... Exato. Ou a gente volta outro dia, porque é um assunto bastante relevante. Eu só quero dar entrada, falando um pouquinho da rejeição.
Eu lembro que, lembro não, estudando, né, eu lembro que Freud, né, Freud, ele já falava do complexo de Édipo, né? Complexo de Édipo. Então, só para dar uma introdução, que depois a gente vai entrar mais assim a fundo. Então, esse complexo de Édipo, o que que acontecia? Ele falava que acontecia com a criança dos 4 aos 5 anos de idade, com a mamãe, papai e a criança, que é o quê? Que são coisas lá profundas que muitas vezes nós não vamos recordar mesmo, nós não vamos lembrar, porque é coisas que acontecem. Sabe quando o papai ou a mamãe falava assim, até hoje, que a gente ouve ainda, exemplo, falar assim, abraça a mamãe e fala assim, a mamãe é minha agora, né? Então, essa idade ali, a gente entra nessa fase mesmo, que é 4, 5 anos que Freud dizia para na fase genital. Então, eu estou só fazendo uma introdução, depois a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo, né? Então, só assim, para vocês terem uma ideia, o que pode estar ocasionando, muitas vezes, por que a gente sente a rejeição. Então, ali, a idade própria de 4 ou 5 anos é uma idade que você, o quê? Você pensa que, depende de quem você é mais apegado, ou o pai ou a mãe. Ou o papai ou a mamãe fez isso, ou você viu o pai e a mamãe junto ali em algum momento e você se sentiu o quê? E eu? O que eu sou? Será que eu não sou amado? Só que você não sabia expressar isso. Você só sentia, porque uma criança, ela não sabe expressar igual nós os sentimentos, né? Então, o que ela fez? Ela guarda isso, né? Isso pode ser uma das causas, né, gente? Depois tem muitas outras coisas que vocês vão ver que a gente vai estar falando. E depois o quê? É como se fosse um saquinho. Quando a gente vai crescendo, mal a gente vai crescendo, acontece uma coisinha lá que, não sei, na escola. A professora, em vez dela ter chamado você, ela chamou o amiguinho. Você falou assim, rejeitado de novo, né? Rejeitado e se sentiu rejeitado. Aí o quê? Bate de novo aquele sentimento, né? Aquele sentimento, ele faz crescer um pouquinho mais. Um pouquinho maior, você tá com as suas amigas ali, e a sua amiga, sabe quando fazia fofoquinha assim? Ela chama só você, chama a sua amiga e não chama você. Outra vez você se sente de novo rejeitado, né? Ou rejeitado, né? Então, é uma infinidade de coisas, gente, que pode estar levando. Então, hoje, assim, nós estamos aqui para estar, tipo assim, ajudando com algumas ideias o que é esse sentimento. Como, às vezes, você pode estar fazendo para... porque a gente estando consciente, a partir da hora que a gente vai estar falando com vocês vão estar conscientes já. E ser consciente, gente, é a principal fundamento de todas as coisas. Porque a partir da hora que você está consciente que eu quero dizer, você está sabendo aquilo que eu estou falando. Porque se você se me frega, como se diz na Itália, para aquilo que nós estamos falando, não vai resolver nada e você vai continuar na sua vida de vítima. Porque é isso que nós falamos. Você vai continuar sendo a vítima, né? E se você ficar no papel de vítima, você vai fazer sua vítima até a sua morte. Então, a partir da hora que você fala assim, não, eu tenho que descobrir mesmo, eu tenho que fazer perguntas mesmo, né? O que está levando isso? Por que aconteceu isso? Isso se chama, né, a tomada de consciência. A partir da hora que você tem essa tomada de consciência, as coisas começam a mudar para você. Então, essa eu fiz uma pequena introdução. A gente vai estar falando agora. A Janete, ela é especialista também nesse assunto, porque ela vai mais a fundo ainda. Eu tenho algumas perguntas e, Janete, você pode começar fazendo, não sei de onde que você quer começar, se quer que eu comece a perguntar, se você tem já uma introdução também. Então, eu vou falar então um pouquinho, introduzindo dentro da área que eu tenho conhecimento, né? Que é na análise reichiana, né, de Reich. Reich era um psicanalista também, junto com Freud, e ele, para poder entender um pouco mais alguns pacientes de Freud que não estavam tendo resultados, né,
ele resolveu, em comum acordo com ele, e ele percebia mais as questões no corpo, né? Que os bloqueios nossos se manifestavam, mas ele começou a observar o corpo das pessoas, como que o corpo das pessoas se mostravam, como o corpo, inclusive as doenças, e de acordo com o relacionamento. Então, Reich resolveu fazer um trabalho voltado mais para o corpo, buscando as questões mentais e emocionais, olhando para o corpo. E aí ele pegou esses pacientes que não estavam tendo resultados anos e anos com a psicanálise, né? Com a forma como o Freud fazia. E daí ele começou a fazer as pesquisas dele, estudos, enfim. Então ele buscou, ele percebeu que na fase, e daí nisso ele criou também, né, a análise do caráter, né? Então são 5 tipos de caráter pela essa análise dele. E o primeiro que se forma lá, ainda na gestação, que se chama, ele colocou os nomes, isso foi lá, eles que colocaram, né, que colocou os nomes, são nomes assim um pouco, talvez algumas pessoas possam estranhar, mas não tem nada a ver com doenças ou mentais ou outras, né? Então, o primeiro traço de caráter que ele buscou, que ele percebeu que está na gestação, é no período da gestação, que são os esquizoide. E daí o segundo traço, o oral, o terceiro é o psicopata, e o quarto é o masoquista, e o quinto é o rígido. Então, o primeiro traço de caráter, que é na fase da gestação, realmente onde se caracteriza o primeiro fato forte lá com a questão da rejeição. Então, quando essa criança está lá no útero e por qualquer motivo, não importa qual motivo seja, se for porque a mãe abandonou ele, não queria, rejeitou, não queria aquele filho, ou porque a mãe tinha algum problema de saúde, ou porque a mãe tinha problema financeiro, ou problemas de relacionamento com o pai, com a família, enfim, qualquer situação que ocorreu naquele período, aquela criança, ela entendeu que ela não era bem-vinda, vamos dizer. E naquele período da gestação, reforçar esse traço de caráter, e nós vamos observar até, inclusive, o corpo da pessoa trazendo esse traço de caráter muito forte. É uma pessoa que... Então, o que acontece? Essa criança, naquele momento em que ela passou por um conflito lá dentro do útero, e ela sentiu que ela rejeitou, ela sentiu a dor da rejeição já lá dentro do útero, aquele útero, quando a mãe passa por um problema, enfim, emocional, a química muda, o corpo, a fisiologia da mãe muda, e devido a tanto a fisiologia quanto as emoções, essa criança, o útero se enrijece, ele fica mais frio, não fica com tanto irrigação sanguínea, e essa criança, então, ela tende a ficar muito quietinha, para não ser percebida, já que ela não é muito bem aceita, né? Ela entende dessa forma. Então, ali ocorre o primeiro processo de rejeição. E quando isso é levado para a vida, é porque lá no útero teve esse trauma bem forte. Aí nos outros traços isso vai se caracterizando. E depois, quando a criança já nasceu e tal, tá lá com, enfim, 3 ou 4 ou 5 anos, ou depois até, inclusive, na fase da adolescência ou adulto, cada vez vai se tornando mais forte aquela característica, aquilo que ela sente no fato, né, com essa questão da rejeição. Então, isso vai se confirmando, né, vai se perpetuando aquele traço.
E a gente vai observando isso na vida da pessoa. Então, ela vai trazendo de várias formas, tanto no trabalho, na vida pessoal, nos relacionamentos. Ela vai, e quando ela não entende que ela trouxe de lá, isso ela não tem como lidar, porque ela vai até buscar um pouco mais, mas por quê? O que acontece comigo? Por quê? Porque esse traço está lá na gestação, o primeiro, ele está lá, então a pessoa às vezes sozinha não tem como ir buscar esse conflito, esse trauma, esse bloqueio que aconteceu. Então ela vai mostrar o corpo daquela forma, ela vai ser uma pessoa que vai trazer, vamos dizer assim, ela vai se isolar um pouco mais, porque ela já vai sentir que eu não sou muito bem-vinda, então é melhor eu ficar mais sozinha. Então as pessoas podem se observar. Por que às vezes eu me isolo? Se eu estou me sentindo rejeitada, eu já me isolo. Em vez de eu ir buscar companhia, não, eu procuro me isolar mais. Já vem desse traço lá da gestação. E daí depois, no decorrer da vida da pessoa, isso vai se perpetuando, vai se fortalecendo, vai aumentando esse processo. Aumentando, e vem vindo outras coisas. Exato, porque é como a gente fala. E sem contar que a criança já pode nascer também, antes dela nascer, ela já ter a rejeição, porque a gente vai ter esse DNA, ou da parte da mãe ou da parte do pai também, né, Janete? Porque às vezes a mãe, muito antes do filho nascer, como eu falei, não sei, há 3, 4 lives atrás, de um caso que aconteceu próprio com uma paciente minha, que ela engravidou, ela perdeu esse filho com 8 meses, porque o filho teve problemas, ele nasceu com problema, nasceu morta já, essa filha, e a mãe logo depois de algum tempo engravidou de novo, em menos de um ano. Já praticamente ali a mãe já sentia medo, né? Ela já sentia medo, ela sentia já. Só que, certo, aconteceu, quando ela engravidou, o que ela sentiu? A primeira coisa, ela não queria. Sim, inclusive essa mãe, talvez ela já teve essa experiência quando ela estava no útero. Exatamente. E daí quando ela tem o primeiro filho e acontece aquele trauma, essa situação, e ela perder, quando ela engravida novamente, ela vai ficar com medo. E a criança que está no útero, ela sente o medo, ela tem a sensação, ela não sabe dizer, digamos assim, é medo ou o que é. Então ela tende a ficar quietinha no útero, para não ser percebida, porque cada vez que ela se movimenta no útero e a mãe percebe, a mãe pode fazer a ligação de novo com o trauma, e daí entra em contato com o medo, com a emoção, e aquela emoção muda a química do corpo, né? A mãe muda emocionalmente, quer dizer, o útero ele não fica confortável para aquela criança. Então, ela sente um desconforto muito grande. Então, quando você vai, imagina assim, um adolescente está na sala de aula, ou enfim, um adulto, mas vamos colocar um adolescente ou uma criança. Ele está numa sala de aula e, de repente, como você deu o exemplo antes, em vez de a professora chamar ele para ir lá na frente ou no quadro, ela chama outra criança. Aquele que tem essa questão, o conflito maior com a rejeição, ele vai sentir o desconforto. Ele vai sentir o desconforto e ele já vai se fechar. Porque foi a experiência primeira que ele teve no útero e foi mais ou menos dessa forma. E por isso que às vezes não tem crianças próprias que você fala, mas por que aquela criança não gosta de aparecer? Porque tem criança que não gosta, ela chora, ela grita, né? Para ir no meio das pessoas. Né? Tá aí toda a explicação, gente. Vocês verem quanto que é importante, né? Verdade. Janete, você vai falar dos 5, você quer falar dos 5... Dos 5 traços? 5 traços, ou você quer que
Eu acho que vamos para as perguntas. Vamos para as perguntas, daí conforme... Porque o traço que mais acontece, onde acontece mesmo a rejeição é lá no útero. Aí os outros traços eles podem reforçar, ou outros sentimentos que vão estar surgindo. Ó, tanto o Juliano já fez uma ali, já vamos responder. Quando a criança é muito tímida, já é isso também, é esse traço? Já é aonde se caracteriza, porque ele é reservado, ele não gosta muito de contato, ele tem dificuldade de contato com outras pessoas, porque se ele entrar em contato, ele pode ser rejeitado. Então, normalmente a pessoa mais tímida tem a ver sim com esse traço. Nós vamos observar também que no traço do masoquista, que é no período de tirar a fralda, ele também é reservado e ele também fica mais tímido, mas é por outros motivos daí. Mas isso também pode acontecer. E então, gente, a gente falando de tudo isso, vocês têm que, tipo assim, a gente, numa live, não tem como a gente explicar em detalhes. Então, o que a gente tem que assimilar, assim, não quer dizer que aqui o que você tem, o tipo de rejeição que você tem, ou que a gente não sabe dizer se você pegou, ou você mesmo que está aí em casa, você vai ter que assimilar mais ou menos qual que é o tipo de rejeição que você está sentindo, né, Janete? Isso, porque não... e depois em outro momento, em outras lives, a gente pode falar sobre um pouco mais profundo sobre cada traço, porque cada traço desses, eles vão trazer moldar o corpo. Porque por que aconteceu nesse período desses traços de caráter, né? Então, assim, digamos que, por exemplo, o esquizoide foi num processo da gestação, e foi num momento onde estava ocorrendo o processo de melinização do sistema nervoso. Então, e esse processo ele vai em todas as fases da criança até lá os 5, 6 anos de idade. Então, cada vez quando a criança crescia um pouquinho e esse processo ia percorrendo no sistema nervoso central dele até lá no final da coluna, isso ia acontecendo. Daí, quando o trauma acontecia naquele período, a criança ficava com bloqueio ou um trauma relacionado àquela idade, àquela fase que ela estava vivenciando, e caracterizava a mente da criança. Então, a mente, ela tinha que se usar da mente para formar o corpo. Uhum. Então, o corpo era formado tendo as características para poder suportar aquela dor do trauma. É muito interessante. É muito interessante. Então você vê, ó, a criança que teve um trauma muito forte, vamos colocar num nível bem mais alto, um trauma muito forte lá na gestação. Tá, uma mãe que tentou fazer um aborto e esse aborto não aconteceu, né? Vamos falar nisso. Esse é um trauma, esse já é uma situação muito bem elevada. Quando isso um aborto proposital, né? Proposital. Isso. E também vamos dizer assim que num caso uma mãe que usaria drogas ou uma mãe que sofreu um trauma violência, algumas coisas assim muito mais sérias, né? Vamos dizer, então essa criança vivenciou um trauma forte e ela para poder suportar a dor, a mente dela teve que sair, por exemplo, não liberar nada daquilo que fosse para o corpo. Ficou tudo na cabeça. Então, essa criança ela vem, ou depois até um adulto, onde ele vai ter assim, inúmeros processos de conflitos e traumas em toda a vida dela. Então, ela vai ter muita dificuldade de contato com as pessoas, ela vai se isolar muito, muito, muito. Isso ao extremo, tá? Quando chega no nível bem alto. Então, contato
ela não vai, ela só vai fazer o mínimo do contato. Ela isolamento, amizades, nem pensar. Só mesmo se ela confiar muito, muito, muito. É uma pessoa onde ela tem pouca energia no corpo e muita energia na cabeça. Então, ela é uma pessoa muito, com uma capacidade mental muito grande. Então, ela é sabe o nerd? E ela tem, assim, muitas, vamos dizer assim, porque naquele processo também, qual que era o primeiro contato que a criança tinha com o útero? Era a pele, né? Isso lá no início da gestação. Então, muitos problemas de pele nós vamos encontrar. Mas não é assim, eu tenho um problema de pele e eu tenho isso muito acentuado. Todos nós temos. Por exemplo, eu uso óculos. Esse trauma, isso que tem a ver com a esquizoidia, com algum problema relacionado à visão, ou pele, ou alergias, sabe? Eu estou destacando aqui algumas coisas, porque todos nós temos em algum nível Sim. traumas e bloqueios. Esse sentimento, essa pessoa fala assim, não, eu não tenho sentimento de rejeição, não é verdade. Todos temos um pouquinho ou bastante. Então, e esse sentimento você vai descobrir no decorrer da sua vivência, né? Porque ou você pode, tipo assim, pode ser que seja um sentimento que aconteceu lá na sua infância que não teve nada a ver, não foi um trauma para você, mas se foi um sentimento que ocasionou um trauma para você, o trauma que te fez mal próprio para você, ou na tua gestação, ou depois de você maior, conforme as coisas que vai te acontecendo no decorrer do período, até tipo assim, um exemplo, tem pessoas que falam que são rejeitadas, exemplo, eu conheço uma pessoa que fala, mas fulano às vezes lá me convidou todo mundo e não convidou eu para uma festa, exemplo, né? E a pessoa se sentiu rejeitada, mas a pessoa não fez às vezes porque ela quis. Mas quando a pessoa é rejeitada, ela própria, ela mesma se sente. Porque às vezes não é que a pessoa está fazendo para falar assim, não, eu vou fazer aquilo lá porque eu não gosto mesmo daquela pessoa. Não. Não, claro que não. Até a Poliane me perguntou se às vezes, isso está consciente ou inconsciente. Mesmo inconsciente. E muitas vezes o trauma maior, ele está ainda inconsciente, né? Exatamente. Os traumas maiores são quando aconteceram lá no útero e logo que nasce. Porque daí, qual é o recurso que a pessoa tem? Imagine um bebê dentro do útero, que recurso que ele tem para manifestar o que ele está sentindo? Ele não tem recurso, né? Então, a gente vai observar que todos nós temos em algum nível. Então, assim, para a pessoa identificar, vamos dizer que se de vez em quando ela sente no relacionamento com a família, todo mundo vai lá e faz e eu fico rejeitada. Tá, eu senti isso uma vez, se foi só uma vez, ok, tudo bem. Mas se de vez em quando eu estou tendo essa sensação no trabalho ou no relacionamento, eu estou sempre ficando de lado, para trás, as pessoas não se importam comigo, se isso virou assim uma frequente na tua vida, aí você tem que observar, opa, tem alguma coisa aí que eu preciso olhar e trabalhar. Né? A sua frequência está falando que você tem alguma coisa que você precisa ser trabalhado. Isso, exatamente. Não pode ficar... Isso não é normal. Não é normal. Não. Então, e tem uma coisa. E não adianta a pessoa também se fazer de vítima. Tipo assim, eu não vou falar com fulano porque fulano não falou comigo. Não. Se você faz isso, você está ainda criando mais esse sentimento de rejeição. Sim. Então, tipo assim, para você ajudar um pouquinho, para você sair desse sentimento, você vai ter que falar assim, não, exemplo, uma amiga não te convidou para alguma coisa, se você tem afinidade com essa amiga, você pode estar falando assim, fulano, você mesmo ir lá e se mostrar. Se você se sente rejeitado, tem gente rejeitado pelo marido. Sim, com as pessoas mas... Às vezes o que acontece? Às vezes não está acontecendo rejeição.
É ela que está sentindo. É a percepção dela, dessa pessoa. Aqui, ó, a Karen colocou uma pergunta, ó, se pode acontecer também com pessoa, da pessoa não conseguir viver sozinha. Sozinha não, né? Ela colocou 2 não. Estar em meio a muitos amigos e sujeitar-se a relacionamentos abusivos. Relacionamentos abusivos, daí de repente pode ser que já esteja um pouco mais para frente esse trauma em outras fases, porque por que ela se sujeita de repente a relacionamento abusivo? Por medo do abandono, por não querer ficar sozinha, tem várias questões aí também. Vamos ver, tem um monte de pergunta aqui. Vamos responder nessas do chat, então. A Renata falou que é os piores. Para todos os indivíduos formados, os vários picos de características. Exatamente, ó. Foi o que eu até coloquei. Ele vai ter momentos, vai ter períodos onde esse traço vai se mostrar muito maior em alguns, né? E outros não. Então não é que não é uma regra, todos vão ser assim, não. Dependendo do nível, como que aquela criança interpretou, porque às vezes a gente pode dizer assim, mas foi uma gestação até normal, tranquila, eu só senti medo de que eu não ia ter dinheiro suficiente, ou eu senti insegurança com relação ao futuro, e essa criança teve a percepção dela, teve o entendimento de outro jeito, mas porque ela de repente tem uma sensibilidade maior. E não é que pelo o que a mãe vivenciou seria um trauma. Entende? Então, a gente tem que entender que cada um de nós já traz dentro de si do passado, ou familiar, ou de outras vidas, ou de tudo isso, nós já trazemos uma carga, uma bagagem para trabalhar aqui, para ser despertado junto com aquele pai e com aquela mãe. Então, as coisas não aconteceram por acaso. Tem toda essa questão aí energética e espiritual. Tanto é que o próprio Reich também trazia isso. Cada ser que chega aqui, ele já traz uma energia. E essa energia, o que é? Né? Aí junta com o do pai e da mãe, então... Essa frequência, como você falava antes, ela só vai aumentar. Porque como a gente é essa frequência, você já aconteceu isso com você e continua acontecendo com você, mas se você continua se fazendo, colocando no lugar de vítima, porque tem gente que sabe que não está sendo rejeitado, mas se ela se fica lá, não, eu não vou falar porque eu não vou dar o braço a torcer, porque a pessoa poderia, mas não é ela que está se sentindo, é ela que está se sentindo excluída, né? Aqui ela colocou assim, que essa dor, ela porém tem os recursos positivos, sim. Porque o que acontece? Quando há esse bloqueio, né, que a Reich tratava, isso trazia como couraças. Então essa couraça, ela está ali também uma forma de proteção. Não é exatamente porque... aquilo é todo de ruim. Não, foi aquele traço também foi para proteger ele. Foi para proteger. Todos os traços, de certa forma, são... Imagine que a pessoa tem um trauma, um bloqueio na região do peito, e a pessoa começa a se fechar muito e sentir, por exemplo, dor ou uma sensação ruim, não conseguir respirar, muitas mágoas, dores, tristezas que estão ali. Então, o que é essa couraça? Ela existe uma couraça física, que é o músculo, que é muscular, onde vai enrijecer, tá? Vai enrijecer para quê? De certa forma, é para proteção também. Porque se essa pessoa, se ela tinha essa sensibilidade e ela não desenvolve essa couraça, às vezes num processo de um relacionamento onde ela seria muito fortemente magoada num relacionamento, aquela dor viria com tanta intensidade naquela pessoa que é muito sensível, e ela poderia ter um infarto, por exemplo. Poderia ter um infarto.
Exato. Então, Tanto, a couraça, de certa forma, protege essa couraça física. porque tanto a doença já quer dizer isso também, né, Janete? A doença não é que ela é toda negativa, né? A doença, ela também ela é no positivo porque ela tá avisando o seu corpo. Olha, né, principalmente eu tô falando assim para você, olha, presta atenção nisso. Tem alguma coisa que não vai nisso, né? Somente com infarto. Uma mensagem ali. Principalmente infarto, gente. Quem tem problema muito no coração, já teve uma pesquisa cientificamente comprovada que quem teve ou tem problema no coração são pessoas que guardam muito esses sentimentos, como a Janete está falando ali, né? Ela não consegue exprimir, ela guarda demais, ela tem alguma coisa dentro dela que ela não conseguiu ainda exprimir esse sentimento. Eu não consigo mexer aqui, Janete, você está conseguindo ali? Deixa eu ver. E pode acontecer da pessoa se doar muito por sempre se sentir rejeitada? Sim, a pessoa ela tem dificuldade, inclusive, de dizer não, ela vai se sujeitar a fazer o que as outras estão pedindo, justamente porque pelo fato de que se eu disser não para a pessoa, eu vou ser rejeitada. Eu corro o risco de ser rejeitado. Então, eu vou... É aquela pessoa, uma das pessoas, um dos tipos que tem mais dificuldade também de dizer não. Então, ele vai sim fazer... Eu não consigo subir nem descer. Aqui, os ganhos indiretos. É uma pessoa mais que tem esse bloqueio lá na gestação. Peraí, eu também não. Peraí. Quais são os ganhos indiretos? Eu acho que Bom, é isso, né? esse traço de caráter, ele vai ficar na dele. Então, o que acontece? Ele também não vai se envolver muito com as outras pessoas. Isso para ele é um ganho. Tá acontecendo lá fora, o mundo lá de fora. Ele vai ficar na dele, ele não vai se envolver, ele não vai... E isso, de certa forma, para ele é uma forma dele não se envolver e é um ganho, é um jeito que ele se protege também, né? É a proteção. Então ele tenta ficar no mundo dele, no mundo das ideias. E as pessoas que estão próximas dele têm dificuldade de entender por que ele não interage com a família e tal. E a forma dele interagir é quando a gente começa a entender e valorizar a forma dele, por exemplo, trazer isso, dele pensar, porque como ele pensa, como é o funcionamento dessa pessoa, né? Então, se eu começo a olhar e me interessar, porque ele também tem dificuldade de pedir ajuda, né? Então, eu tenho que tomar mais cuidado. Por exemplo, eu sou uma mãe que falo demais, né? Então, isso, se é numa criança que não gosta muito de interagir, ele vai se fechar mais. Porque ele não quer, ele não gosta da invasão. Ele não se abre, né? Ele não gosta, ele se fecha no mundo dele, por quê? Porque é proteção para ele. Então, isso ele se protege. Então, o que eu preciso observar? Ele funciona dessa forma e eu vou respeitar, vou procurar respeitar, conhecer um pouco mais e eu tenho que chegar e perguntar se quer ajuda, como eu posso te ajudar? De que forma eu posso te ajudar? Talvez esse é o caminho, né? Para quem tem aí filhos assim, que é mais reservado, quietinho. Para quem tem, às vezes, um parceiro ou uma parceira que é mais reservado. A gente... É uma forma de você... Porque se você chegar aí perguntando, nossa, mas o que aconteceu? Não, você não vai conseguir. Chegue com muita, assim, cuidado, né? Se eu posso ajudar. Vai ser difícil, eles não vão se abrir muito. Não. Deixa eu ver. Ou até procurar ajuda, né, Janete? Com terapeutas igual você. Você também fazendo essas perguntas, né? Porque se você também
não quiser se ajudar, porque mesmo que seja um terapeuta, que seja a pessoa que vai te ajudar, ela não vai poder te ajudar em tudo se não começar por você, né? Então, Não. você tem que estar consciente disso, assim, não, eu quero ser ajudado sim, né? Não adianta você Sim. falar que quer ser ajudado só da boca para fora, e lá, isso, porque tem gente que só faz isso, fala assim, então tá bom, porque eu sou obrigada a ir, porque o marido, ou a mãe, ou o filho, vai lá, mas não conta a verdade, não conta aquilo que ela tem dentro mesmo, né? Então, isso não vai ajudar em nada, você Não. tá só piorando mais a situação, aquilo sim. Ô, Janete, me E perguntaram o que leva a sentir a rejeição, mas eu acho que isso a gente já respondeu, porque tem várias coisas que pode estar levando a sentir essa rejeição. isso. Por que eu sinto excluída por tudo e por todos? Eu acho que, que tem gente, é aquilo que a gente estava falando. Porque ela se sentiu rejeitada já lá desde o início. De repente ela não foi incluída. Não é que ela não foi. A percepção dela, o sentir dela, é que o sistema, ela ficou excluída do sistema. Quando eu busco trabalhar com uma ferramenta a questão do sistema, a gente já consegue perceber como é que aquela pessoa ela se sente dentro do sistema. E daí ela também, a gente consegue perceber como dentro da percepção dela, o sistema vê ela. Então isso é muito interessante. Então, e isso não é só com a fala. Porque o que acontece? Quando eu ouço, por exemplo, o cliente, tudo que o cliente está me falando, eu vou observando o corpo dele, a fala dele, onde que ele vai buscar as informações. Eu observo isso. Aí eu também vou ver que o que ele está me falando, ele está trazendo do racional, do intelecto. É daquilo que foi contado para ele, daquilo que ele sabe das vivências que tanto a família trouxe, quanto ele sabe que ele vivenciou. Mas quando a gente vai trabalhar a parte mais profunda, aí sim, daí eu vou buscar as informações da percepção, do sentir, das emoções e não do intelecto, porque a gente tem que buscar perceber uma coisa assim, que a nossa mente, ela tenta nos enrolar, ela mente para nós. A mente mente. Então eu preciso buscar as informações mais verdadeiras, mais profundas, vamos dizer, o que está lá dentro do sentir, né? Então, por isso que a gente tem que observar muito o corpo, porque às vezes a pessoa está falando uma coisa, né? E o corpo está falando outra. Eu posso dizer sim, não. Eu posso dizer que sim e está balançando a cabeça. Exatamente. Eu posso dizer não e quando eu ver, estou fazendo assim. Isso é só um pequeno... Uma dissonância naquilo, né, cognitiva naquilo que eu estou fazendo. Mas tem outras, eu posso observar o corpo. Inclusive as próprias doenças que a pessoa traz, já tem muita coisa ali. A questão do próprio relacionamento, como é na vida dela. Então, tem muita coisa que dá pra gente trabalhar. E ainda tem, Janete, o caso ainda também, dá exemplo assim, a família leva a família, não, o casal vai fazer um tratamento porque ele acha que o casal está com problema. Gente, mas vocês pensam uma coisa, se o casal está com problema, aí ele não pensa no filho, ele pensa neles, né? Vamos fazer o tratamento porque tem o pai e a mãe que não tá bem ou estão com problema na relação, né? E muitas vezes é preciso a família, porque se o pai e a mãe tá com problema, pensa esse filho como que ele não tá. Toda a família tá. Né? Então toda a família vai estar. Então, tipo assim, já aconteceu casos, né? Próprio no o Fernando Freire mesmo, ele conta de casos que aconteceu do pai chegar para fazer um tratamento e ele fala assim, não, você, eu acho que o teu filho tá pior que você. Né? E ele fala, não, mas o meu filho tá bem, ele já faz tratamento lá, ele tá bem.
E depois de um certo ponto aconteceu coisas piores, né, gente, com esse filho. Depois esse pai vem a descobrir e volta, né, a falar assim, como que você sabia? Né? Então, tipo assim, é comprovado, e se a gente é consciente, a gente para pensar de verdade, porque às vezes, primeiramente, tudo bem, a mãe ou o pai, ele tem que fazer um acompanhamento, ele precisa, mas muitas vezes o filho, às vezes está pequeno, e ele fala, não, eu falo porque eu tenho próprio gente na família também que acontece isso. A pessoa vai e faz o tratamento sabendo que tem filhos, né? Mas ela está pensando nela. Não, meu filho é pequeno, ele não precisa. Olha que teu filho precisa de acompanhamento também. Porque se ele está vendo que a mãe não está bem, ele está vendo que o pai não está bem, ele já vai ter um problema também, né? Que ele está se sentindo também um pouco também mais excluso. Janete, eu tenho uma outra que eu sinto que a minha mãe não me trata bem. Eu próprio sinto que eu não tenho uma afinidade com a minha mãe. E isso me dá um sentimento muito grande de rejeição. O que pode ser? Tá, mas ela sente que ela não tem um bom relacionamento com a mãe. Não tem um relacionamento bom com a mãe e ela se sente rejeitada pela mãe. É também aquilo que a gente estava falando, né? Sim. Pode, provavelmente tem conflito ali, né? E também pode ser que esse conflito tanto iniciou lá e depois no processo ali do desenvolvimento, ela também tenha tido outros traumas, né, e conflitos, e provavelmente teve, né? E em alguma fase isso deve ter pego mais forte. Pode ser que na fase genital, que é a fase lá do Édipo, a gente não sabe como era o relacionamento desse pai e dessa mãe, né? Quando a gente vai avaliar, a gente vai buscar um pouco mais de informação. Ela pode sentir essa rejeição? Sim, ela pode estar sentindo essa rejeição. Mas isso não quer dizer que a mãe rejeitou, né? Isso não quer dizer. Então, vamos dizer que na fase onde ela... Clica no seu... Eu não consigo ver, para ver quantos minutos que a gente tem. Nós estamos com 50 minutos. Ah, ok. Vai dar tempo. Temos tempo. E aí, até no início, né, quando você abriu a live, você falou sobre o Édipo, né? Quando essa criança, ela fica ali entre o pai e a mãe. E então, assim, a criança, ela tenta como se fosse se apegar a um deles, ou o pai ou a mãe. Sim. A menina, ela se apega mais ao pai. E o menino, a mãe. E fica aquela... Mas eu não sou apegada com meu pai, não, Janete. Eu sou apegada com a minha mãe. Eu sei, só que você pode ter ficado com um conflito lá, que não foi resolvido. E daí você apegou mais a mãe. Mas a criança, o que acontece? Ela, nessa fase, ela percebe que todos, tanto tem o pai e a mãe, e ela é sozinha. Ela forma um triângulo, e ela é o ponto do triângulo mais fraca. E o que acontece? Ela, se é um menino, ok, ele tenta, esse menino, a buscar, a se conectar mais com a mãe. Até quando você pergunta lá para uma criança de 5, 6 anos e pergunta quem que é o teu namorado ou a tua namoradinha, ele vai dizer que é a mãe, eu vou casar com a mãe, ou a menina vai dizer que é com o pai. É a descoberta da sexualidade, não o prazer da sensação do sexo, não. Mas é onde a criança começa a descobrir as primeiras sensações, né? Onde ela descobre realmente que ela tem ali uma sensação. E né? Freud não foi muito desejo sexual, mas é onde ela descobre. E quando ela não consegue, por exemplo, ganhar um deles,
ela se revolta, ela vai para o outro lado. Então ela tenta entrar no meio para tentar, digamos assim, porque ela não quer ficar sozinha. Então ali também pode ocorrer um processo de rejeição, né? E ali é formado o último caráter, que é o traço do rígido. E depois na vida ele tenta sempre haver um triangulamento, ele vai ter relações triangulares. Ou no trabalho, ele está sempre disputando, é uma pessoa com uma rigidez mental um pouco maior, o corpo mais delineado e mais rígido, e ela é muito competitiva, é uma pessoa super, hiper, mega competitiva, ela não gosta de perder, ela tem que ganhar, ela tem que ser mais forte, porque ela já perdeu quando ela era criança, para o pai ou para a mãe, né? Ela ficou sozinha, porque o pai e a mãe eram um casal. Então, assim, é algo que precisa observar. Então, assim, É maravilhoso tudo, né? É maravilhoso. é um assunto muito abrangente e não é numa live que a gente vai conseguir, mas é para Não. trazer um pouquinho dessa informação. E quando ela olha, então, ela pode ter ficado com uma revolta com a mãe, porque ela perde a mãe, ela perde o pai para a mãe, então ela fica competitiva com a mãe. Então ela precisa muito mais, ela não, a mãe não vai, mesmo que essa mãe não rejeitou ela, de repente a mãe não vai conseguir suprir ainda a necessidade que ela sente hoje, né? Tá com quanto tempo, Janete? 50, tem 5 minutos. Ok. Não sei se tem mais. Não, que a gente acabou respondendo tudo. E tipo assim, só lembrando, depois, tipo assim, é claro que todo mundo, gente, tem que procurar mesmo ajuda. Se você vê que o teu caso é um caso que precisa, mas, tipo assim, muitas vezes, só da gente estar conversando, se você tá consciente da onde que aconteceu, é claro que a Janete falou, se aconteceu isso lá na barriga da mãe, você não vai ter jeito. Você Aqui vai ter que... isso, Juliano diz que família tem sempre um filho, diz que o irmão é o preferido. Então, quando tem mais irmãos, vai ter essa questão do conflito, inclusive dos irmãos, onde de repente um vai achar que ele aquele é o preferido, aquele é, né? Isso, Sempre tem. isso vai ter essa questão. E, de repente ele, pelos processos que ele vivenciou, então ele vai achar que o irmão é o preferido, né? Ah, isso pode ser verdade e pode não ser, né? Não tem como dizer. Vamos ver aqui. Eu lembro a minha filha, quando não estava bem com o meu esposo, ela mesmo quis buscar ajuda com uma psicóloga. É isso mesmo. A Renata. Minhas meninas, uma com o pai e depois inverteu. Às vezes o que acontece? A criança tenta buscar esse apoio, essa ligação muito forte com. Quando não consegue ganhar um, ela vai tentar o outro. Tem cura? Tem cura? Tem trabalho a ser feito. Tem trabalho a ser feito. Eu queria também dar, tipo, pro pessoal, se o pessoal também, se eles quisessem, a gente poderia voltar um pouquinho mais para a gente estar falando um pouquinho mais, mas pode ser também que a gente não sabe se eles aceitam ou não, né? Então, como tem uns minutinhos, deixa eu responder aqui um pouquinho essa aqui do Juliano. Então, como que dentro dos trabalhos da corporal tem exercícios, né, que possam ser feitos através do corpo, utilizando o nosso corpo que precisa. Então, antes, como eu falei, esses traumas, eles ficam registro no corpo, nessa parte muscular, por isso que o Reich já trazia o termo das couraças, né? Então,
esses traços de caráter são distribuídos depois em 7 segmentos no nosso corpo físico. Então, tem o ocular, o bloqueio oral, né, da boca, pescoço, peito, o diafragma, que as pessoas às vezes têm dificuldade, né, e aí o abdômen e a pelvis. Então, a gente vai perceber que cada um desses segmentos, a gente pode ter, às vezes, um conflito relacionado com cada segmento, né? Imagina que uma pessoa tem um bloqueio grande no pescoço, por exemplo. Vai ser uma pessoa com rigidez, com bastante dor no pescoço. É uma pessoa muito controladora, né? Ela quer controlar as coisas ao redor dela. Fazer uma coisa? E isso tem a ver com esse Semana que segmento. vem a gente podia voltar e você falar dessas couraças. O que você acha? Sim, posso falar, sim. Então, assim, ó, como que vai fazer isso? Primeiro, claro, que nem a Sueli falou, tomar consciência. Esse é o primeiro passo. Descobrir como que o meu corpo funciona. A gente não sabe, a gente não aprendeu a conhecer, a se conhecer, a conhecer o nosso corpo. Então, é um autoconhecimento grande, como o meu corpo funciona, como a minha mente funciona. Faltam 30 segundos. Então vamos dar tchau. Então, pessoal, foi muito bacana essa. Algumas perguntas para eles memorizar, mas não vai dar tempo. Mas eles podem trazer essas perguntas e deixar no direct. Eu queria dar umas perguntas para ele estar falando, né? Ó, vai cair. Ok. Gente,